Olá, eu sou a professora Lu e vou comentar com você a prova de português da segunda fase da Unicamp. Vamos dar uma olhadinha aí se você gabaritou essa prova? Acompanhe comigo. A primeira questão tinha aí um texto, um poema da Ana Cristina César, e o item A da primeira questão pediu o seguinte para você. No poema Este Livro, usa-se um recurso poético chamado aliteração. Explique o que é aliteração. Bom, a aliteração é a repetição de um mesmo som consonantal, de um mesmo fonema consonantal, tá? E aí ele pede para a gente, ainda, no item A, identifique um exemplo de aliteração presente nesse texto poético. Então, se você observar, no texto, ela usa muito a aliteração da consoante T e da V, da letra V, ou do som V, melhor dizendo, né? Então, vamos voltar lá no texto, você vai ver isso, bonitinho aqui, ó, nesse segundo verso, né? Você tem aqui, ó, a literação do T, né? Ti, for, tu, total, tilintar, ti, tu, total, tilintar, tá bem? E o V também aí, ó, observe, né? Nós temos verdade, você, volante, tá certo? Isso a gente chama de aliteração, repetição do som da consoante, da mesma consoante, tá ok? Depois, o item B pede para a gente o seguinte: o poema propõe uma definição do próprio livro e inclui algumas instruções para o provável leitor. Identifique dois verbos que instruem o leitor e explique a frase não é automatismo. Então, ele está pedindo duas coisas aí para a gente. Vamos voltar no texto? Primeiro, ele está pedindo, na questão, identifique dois verbos que instruem o leitor. Bom, se você observar a referência ao leitor, a gente tem aqui, ó, no enfie, ó, enfie a carapuça e cante, tudo bem? Então aqui você tem as duas referências ao leitor, como pede o item B, tá? Mas o item B pede mais uma coisa, ele pede para você explicar a frase não é automatismo. Quando ela coloca que não é automatismo, é no sentido de que ela está comentando o próprio processo de feitura poética, né? Então ela remete à escrita, né? Essa escrita fragmentária, essa escrita intertextual que caracteriza a obra da Ana Cristina César, mas também assim, não é automatismo, que significa eu não escrevo no processo automático, né? Então não é uma obra fechada, pelo contrário, é uma escrita aberta. Uma escrita com improvisos, uma escrita com processo de sedução, né? E aí ela até faz uma comparação ali semelhante ao ritmo do jazz, né? Esse processo sedutivo, esse processo de improviso também, ok? Essa é a sua resposta no item B. Questão número 2. Bom, na questão número 2 nós temos um texto, né? O primeiro texto extraído do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E aí, nesse texto, ela fala sobre, ela fala do Brasil, né, e tal, e ela fala sobre a infância, né? Ela coloca ali pra gente que a infância da época dela era uma infância terrível, e talvez a infância tenha sido só feliz na época do Casimiro de Abreu, tá bem? Depois nós temos um texto 2, justamente, são versos extraídos da obra de Casimiro de Abreu, né? Ri, criança, a vida é curta, né? E aí o Casimiro de Abreu, que é um autor do romantismo brasileiro, tá? A questão pede no item A o seguinte: nas três linhas iniciais do texto 1, o autor estabelece uma relação entre o sujeito da ação e o espaço em que ele se encontra. Bom, mencione e explique dois recursos poéticos que compõem a cena narrativa. Bom, vamos voltar lá no texto, a gente precisa do texto da Carolina, tá aqui, ó, né? A questão é, acompanha comigo, vai olhando aí. Ele pede para você mencionar e explicar dois recursos poéticos que compõem a cena narrativa. Bom, vou mencionar aqui quais são os dois recursos poéticos. Primeiro a gente tem uma rima aqui, ó, né? Contemplava extasiada o céu cor de anil e eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. Tá bem? Então, um processo aí de rima. Além disso, um outro recurso poético que a gente tem aqui que ela está empregando para a gente. Acompanha comigo no texto. O meu olhar pousou, tá mais ou menos aqui, né? Esse olhar pousando é uma prosopopeia ou personificação, assim como também, um pouquinho mais adiante, eu vou ter também a prosopopeia, acompanha lá. As folhas movia-se, tudo bem? Lembrar que a Carolina Maria de Jesus
ela escreve da maneira como ela fala. Então, daí essa ausência do plural no verbo, tá ok? Mas as folhas, movia-se, pensei, elas estão aplaudindo este meu gesto. Então, ó, quem são esse elas que estão aplaudindo o meu gesto? São as folhas. Então, as folhas aplaudem o gesto. Então, eu tenho aí também uma prosopopeia ou personificação, tá certo? Mas a questão pedia mais um detalhe. Ela pede para a gente, para que você explicasse, né, dois recursos poéticos que compõem a cena na narrativa. O recurso poético faz com que ela, na verdade, acabe dando à sua narrativa um viés mais sofisticado, diferente daquele cotidiano pobre, não é, que ela vivia ali na comunidade. O recurso poético ele destaca aqui a construção do próprio texto dela, não é, no sentido de dar realmente uma dimensão diferente do que seria o comum. Tá ok? Bom, o item B, vamos voltar no item B. A representação da infância no texto 1, né? E depois ele fala sobre a representação da infância no texto 2, que é romântico. A pergunta é, identifique e explique a diferença na representação da infância do texto 1 para o texto 2, né? Com base nos dois textos que a gente tem aí. Bom, observe o seguinte, no primeiro texto da Carolina, ela questiona se a infância realmente é um tempo de felicidade, né? Já que a criança chora, a vida é amarga, então ela está questionando ali essa perspectiva de todo mundo falar que a infância é feliz. Tá? E no texto 2, o Casimiro de Abreu ele diz que a infância é feliz, né? Ele diz pra gente isso, ri criança, a vida é curta, o sonho dura um instante. Então, a vida feliz é a sua vida infantil. Depois ela termina, então quando você passa para a vida adulta, essa felicidade acaba diminuindo ou desaparecendo, né? Mas o que o Casimiro de Abreu fala é que a infância é feliz, ele tem saudade dessa infância, né? Ele é um poeta romântico da segunda geração e a infância, a pátria, versos célebres do Casimiro de Abreu, que eu acho que vocês conhecem, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? E aí observe que a Carolina, ela diz que a infância feliz realmente deve ser só na época do Casimiro de Abreu, só lá no romantismo é que as crianças podiam ser felizes. Na época dela, as crianças não são felizes, tá ok? O item B, portanto, já está aí a explicação da diferença das duas visões em relação à infância. Para Carolina, a infância é infeliz e para o Casimiro de Abreu, a infância é feliz. Certo? Bom, vamos agora à questão número 3. Bom, na terceira questão, a gente tem um texto aí, né, extraído do livro, também leitura obrigatória da Unicamp, né? O livro A Falência, tá? Da Júlia Lopes de Almeida. Bom, e a questão pede o seguinte, o protagonista de A Falência encarna um tipo representativo da sociedade brasileira do século XIX. Ele pede para a gente apontar, né, 4 características desse tipo social. Na verdade, o Francisco Teodoro ele é um imigrante português, pobre, que consegue ascender graças à exploração do café, né? Ele entra no negócio de café, depois ele vai à falência, porque ele vai tentar dar um passo maior do que as pernas, ele acaba indo à falência. Mas, em princípio, ele é um imigrante português, pobre, que enriquece. Ele representa o patriarcado, né? Ele é aquele que mantém a família, que mantém também no sentido econômico. Uma outra característica dele que você poderia destacar é que ele não admite, por exemplo, o papel social da figura feminina, né? O que a mulher tem que fazer? Ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa e nada mais do que isso. Tá? Então, é contrário à participação da mulher na sociedade. Tá bem? Então, ele está pedindo 4, né, aponte 4 características, já dei aí. Imigrante português pobre, um imigrante português que ascende economicamente com o café, um representante do patriarcado, né, um mantenedor da família, eles dei mais do que 4. Né? E a quinta aí é a ideia de que ele é contrário à participação da mulher na sociedade. Né? Dona de casa é aceito, fora de casa a mulher não tem, para ele, não teria função. Ok? O item B pede para a gente o seguinte, no excerto acima, o narrador se detém no momento
em que o protagonista, atormentado, revê sua trajetória e se recorda do avô. Caracterize a voz narrativa nesse excerto e explique o seu funcionamento. Bom, se você observar, ali você tem um narrador onisciente. O que o narrador onisciente faz? O narrador onisciente, ele lê o interior da personagem. O narrador onisciente, ele antecipa coisas que vão acontecer. O narrador onisciente é, digamos assim, aquele narrador que consegue ir além daquilo que apenas é visível, né? Tanto que ele lê o interior das personagens, tá? Então, o narrador onisciente, ele pede para a gente caracterizar a voz narrativa, o narrador onisciente, e ele pede também para você explicar o seu funcionamento. Ele está revelando aqui nesse fragmento o interior psicológico ali do Francisco Teodoro, ok? A questão número 4 traz para a gente aí um poema, né? Era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero, era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos. E outra mulher ainda especialista em declinações. Olha que coisa interessante, né? Ele fala aqui em gênero, depois em coletivos, depois em declinações. E aí as três se juntaram e fundaram um grupo de estudos chamado Celso Pedro Luft. Celso Pedro Luft é o nome de um gramático importante. Olha aqui, ó, tá na capa do livro, tá? Gramática resumida, resumo, gramática. Tudo bem? Então, evidentemente, esse Celso Pedro Luft, que faz parte do texto, é um verso, né? Está fazendo uma referência ali ao gramático. Bom, vamos dar uma olhadinha na questão. Considerando o poema e a imagem, resolva as questões. Explique as ambiguidades presentes nas duas primeiras estrofes do poema. Vamos voltar nele? Aqui, ó, as duas primeiras estrofes. Primeira, segunda, tá? As ambiguidades estão aqui, ó. Era uma vez uma mulher, ela queria falar de gênero gramatical, masculino e feminino, né? Ou então gênero no sentido social, tá? E depois, abaixo, olha lá, era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos, né? Então, um coletivo aí, conjunto de espécies idênticas, né? Então, por exemplo, coletivo de elefantes, manada, né? Coletivo de abelhas, enxame, coletivo de estrelas, constelação, e assim vai, tá? Mas aqui também o coletivo ganha não só o sentido gramatical, mas ganha também a questão aí social, tá? Então, vamos lá. Gênero e coletivo eu posso vincular à gramática, tudo bem? Mas eu posso vincular também aos aspectos sociais, tá certo? Daí a ambiguidade, ok? O item A, portanto, aqui, essa ambiguidade de gênero, né, e os coletivos. E o item B pede para a gente o seguinte: que figura de linguagem é usada nos 3 últimos versos do poema? Vamos dar uma olhadinha lá? Volta comigo nos 3 últimos. Os 3 últimos estão aqui, ó. São esses os 3 últimos. Inclusive o Celso Pedro Luft, que faz parte do poema, tá? Então, as 3 se juntaram e fundaram o grupo de estudos. Então, as 3 se juntaram e as 3 fundaram o grupo de estudos. Então, você tem aí um zeugma, tá bem? Mas você também tem uma metonímia, porque o grupo de estudos Celso Pedro Luft, né, Celso Pedro Luft é o nome do autor do livro. Então, o grupo de estudos vai ter o nome, né, de um autor que tem a sua validade pela sua obra, que é basicamente o estudo gramatical, né? Então, aqui você tem uma metonímia, o autor pela obra, ok? Na verdade, seriam essas as 2 figuras de linguagem mais evidentes ali, né? A zeugma e a metonímia, né, no sentido de o autor pela obra ou o autor pelo assunto também, ok? Questão número 5, né? Nós temos aí um texto falando a respeito da gambiarra, né? Todo mundo na vida já fez uma gambiarra, certo? E aí a questão pede o seguinte: explique por que a gambiarra é, ao mesmo tempo, indisciplinada e criativa. A gambiarra é indisciplinada porque ela não obedece regras, né? Porque se você vai fazer as coisas direitinho, de acordo com a regra, você não está fazendo uma gambiarra. Tá legal? E é criativa porque ela rompe com o convencional, né? Ela rompe com as funções, ela cria novas funções, né? Vamos supor aí, você precisa prender um fio no outro, você não tem como unir, aí você faz uma gambiarra, né? Você usa a sua criatividade, usando um outro material para conseguir ligar esses 2 fios. Então, é criativo e é também indisciplinado, tá bem? Essas seriam as 2 referências aí à gambiarra ser indisciplinada e criativa, ok? Já o item B, ele pede, segundo Castelfranc, como Michel Certeau,
associa a ideia de gambiarra às ações políticas do cidadão comum. Responda com base em 2 exemplos citados no texto. Bom, o autor ele vai elogiar a criatividade do cidadão comum, né? E ele faz esse elogio, né, do cidadão comum conseguir fazer gambiarras no sentido até mesmo político, porque ele lida com regras, né? Ele lida com normas, ele lida com leis. Leis, normas e regras, todas elas são muito pré-estabelecidas por alguém que tem poder de estabelecer quais são essas regras, de estabelecer quais são essas normas. Tudo bem? Agora, o cidadão comum que consegue driblar essas normas pré-estabelecidas, evidentemente, ele é um destaque. E como é que ele pode driblar essas regras pré-estabelecidas? A questão está pedindo para a gente 2 exemplos. São, segundo o texto, ele pode driblar por meio de gestos, ele pode driblar por meio de invenções ou até mesmo por meio de ações. Ok? A questão número 6. Nós temos aqui um texto, o dicionarista e historiador Ney Lopes, autor do Dicionário Banto do Brasil, afirmou em entrevista à revista FAPESP um fragmento da entrevista. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha no item A. Explique com base em 2 argumentos presentes no texto, porque para o autor, escrever dicionários é uma tarefa política. Ele fala isso, né? O dicionário ele vai disseminar a linguagem, ali no caso, né? Ele vai disseminar o vocabulário banto. E disseminando o vocabulário banto, ele dissemina também a cultura africana. Não só a cultura africana, mas também dissemina a importância dessa cultura africana, né? Por meio de um dicionário. E vai espalhar os idiomas bantus, né? O sentido, né, na verdade, do idioma banto, e vai inclusive a poder apresentar a influência desse idioma na língua portuguesa, tá bem? Essa seria a resposta do item A, tá? O item B, ele pede que crítica o autor faz aos currículos escolares e que abordagem propõe para o assunto. Bom, a crítica que ele faz é que as pessoas acham que todos os negros já nasceram escravos, todo negro foi escravo, tá? Então, o que é importante, segundo o próprio texto, ele cita uma expressão que é descolonizar o pensamento brasileiro. Né? Então, é necessário a gente descolonizar esse pensamento brasileiro, deixando claro que os escravos, os negros, eles foram vítimas, né, dos europeus, né? E mostrar também que a África ela já existia antes da exploração europeia. Né? Então, assim, não é que eles nasceram escravos, né? Há toda uma referência aí a um povo que foi escravizado, que foi castigado e que foi explorado, né, de uma maneira bastante cruel. Ok? A questão número 7. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te. Eu não vou cantar, não fique nervoso. Tá? Não vou, porque eu sou um desastre cantando, mas essa é uma linda canção do Caetano Veloso. E logo depois, no texto 2, nós temos outra canção do Caetano Veloso, né? Que é Haiti, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha na questão. Eles colocam pra gente, inclusive, informação de que Havaí é uma ilha do Pacífico e o Haiti é uma ilha do Caribe, etc. e tal. Bom, o item A, ele pede o seguinte, o verso, o Havaí seja aqui e o verso o Haiti é aqui, de Caetano Gilberto Gil, refletem diferentes posições em relação aos lugares a que se referem. Explique como o uso do verbo ser define cada uma dessas posições. Bom, veja, o Havaí seja aqui. Esse seja é um verbo que está sendo empregado no presente do modo subjuntivo. Né? Então, conota o desejo do Rio de Janeiro ser um lugar utópico com as maravilhas, né, do Havaí. O Havaí seja aqui. Né? Então, que o Rio de Janeiro se transforme num Havaí nos seus valores benéficos. Tá? Agora, quando ele diz para a gente o Haiti é aqui, você vê que o verbo está sendo empregado no presente do indicativo. E indica um fato real e permanente. Né? Um fato real e permanente, e principalmente aqui destacando, vou voltar lá no texto, né, do Haiti, destacando para a gente alguns aspectos que são realmente de grande problemática social, né, e não só social. Olhem só, ele coloca assim para a gente, né, os 111 presos indefesos, aqui ó,
Mas presos são quase todos pretos, ou quase brancos, quase pretos, e tão pobres, e pobres são como pobres, e todos sabem como se tratam os pretos. Né? Então, aí, tanto que ele fala, né? Reze pelo Haiti, o Haiti é aqui. Né? Então, no sentido de que nós vivemos no Rio de Janeiro uma realidade muito semelhante, no Brasil, aliás, uma realidade muito semelhante à do Haiti, nesse aspecto. Tá? Então, por aí seria a sua resposta do item A, tá bem? Mas nós temos o item B, vamos lá. O item B pede, explicite as duas visões dos compositores ao dizerem o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. É curioso, né? Parece, na verdade, uma contradição, é um paradoxo aparente, porque as realidades aqui são diferentes, né? Quando ele fala o Haiti é aqui, a metáfora afirma que os problemas do Haiti, eles se refletem no Brasil, ou melhor, o Brasil tem os mesmos problemas do Haiti. Então, o Haiti é aqui. Então, é no sentido moral, é no sentido social, né? Metafórico. Aí, quando ele diz o Haiti não é aqui, é o sentido literal, né? Aí, mais a questão geográfica. Por isso que eles colocam para você, vamos voltar na questão, eles dão esse elemento aqui, ó, tá? O Havaí e o Haiti, precisa saber onde eles estão. Então, quando ele coloca para a gente o Haiti não é aqui, aí é no sentido literal, né? No sentido de que nós somos um outro país geograficamente deslocado de onde estaria o Haiti. Tudo bem? Está indo bem nessa prova? Espero que sim. Vamos gabaritar isso aqui. 8ª questão. Bom, há um texto falando sobre Bacurau, né, o vilarejo fictício no meio do nada, né, do filme. E depois nós temos um texto 2, bacuralizar, verbo transitivo direto, e 2 sentidos para bacuralizar. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha na questão. Explique por que bacuralizar é um neologismo e qual o processo de formação dessa palavra. O processo de formação é uma derivação sufixal, né? Ele pegou o nome do lugar, que é Bacurau, e acrescentou um izar aí. Então, é uma derivação sufixal. E esse trabalho de colocar um sufixo em Bacurau e transformar em bacuralizar fez com que o nome da cidade, que era fictícia, mas é um substantivo, se transformasse em verbo. Tá? Então, Bacurau, substantivo, ao ser acrescentado o sufixo izar, ele virou um verbo, bacuralizar. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no item B. O item B pede, considere as informações sobre o enredo do filme Bacurau, presentes no texto 1, e sobre o papel do Estado na vida das comunidades no texto 2. A partir dessas informações, crie um exemplo do uso de bacuralizar para cada acepção da palavra registrada no texto 2. Vamos voltar aqui, ó. Nós temos, primeiro sentido para bacuralizar, tá lá. Autogovernar-se em comunidade, fazer a própria gestão dos recursos e serviços que deveriam ser oferecidos pelo Estado, tá? Então, você pode aí, no sentido de autogovernar-se, a gente vai dar uma opção aqui para você, que seria a comunidade organizou-se e bacuralizou a segurança local, tá bom? Agora, tem um segundo sentido ali, né? A bacuralizar, entrincheirar-se em suas comunidades como forma de defesa à máquina de matar do Estado. Né? Então, uma opção que a gente dá aqui para vocês como construção, nesse segundo sentido de bacuralizar, seria os cidadãos daquela região se bacularizaram contra a força policial abusiva, né? Aí no sentido de entrincheirar-se. Não era necessário ter assistido ao filme Bacurau para responder a questão, tá legal? Pelo texto 1 e pelo texto 2 você consegue criar a sua resposta sem ter assistido ao filme obrigatoriamente, certo? Bom, eu sinceramente espero que você tenha feito uma excelente prova e que possa aí nos próximos dias comemorar a sua aprovação na Unicamp. A gente se vê no outro dia e bem breve. Tchau, tchau, até mais.